Olá pessoal, eu sou o Charles Boeira e esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo gravar, Diário de um Peregrino, onde eu vou fazer uma série de comentários sobre assuntos em torno do grande tema da filosofia esotérica, ou espiritualidade, ocultismo, teosofia e afins. Religiosidade, eu também realizo o estudo de religiões comparadas. Então, neste primeiro, eu pretendo fazer um comentário sobre a própria palavra ocultismo. Né? O que será que é isso? Do que será que se trata? Muitas pessoas têm medo, acham que tem alguma coisa a ver com pacto, com alguma coisa que não é do bem, né? Mas, na verdade, não tem relação nenhuma com isso. O termo ocultismo ele foi utilizado durante muito tempo porque este estudo, inicialmente, ele era velado para a grande maioria das pessoas pelo simples motivo que havia perseguição de místicos e filósofos e pensadores durante boa parte da história no Ocidente, no mundo ocidental. Nós tivemos aí praticamente meio milênio, 500 anos de Santa Inquisição, onde as pessoas eram perseguidas e torturadas e assassinadas. Então, inicialmente, o ocultismo era sim um tipo de estudo, um tipo de conhecimento que aborda não só questões metafísicas, mas diversas questões sobre a existência humana, sobre o mundo em que vivemos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então essa série de questionamentos, ela foi realizada desde sempre pela humanidade. E nós temos fontes, autores, místicos, videntes, religiosos, santos, que deixaram muitas informações a respeito disso e que nós podemos estudá-las. Durante muito tempo, esse estudo foi velado devido às perseguições. Hoje, o termo ocultismo, eu noto que ele faz mais sentido, não nessa questão de algo que está escondido, até porque meio que não está mais escondido. As pessoas hoje não sabem a esse respeito, não têm muita informação ou nenhuma informação sobre esses assuntos, muito talvez seja por medo, superstição ou mesmo preguiça. Porque sendo o ocultismo a ciência das ciências, a ciência que estuda todas as outras, que vai tentar entender desde a nossa parte física, biológica, até as realidades sutis ou espirituais, chame como quiser, nossos aspectos psíquicos ou causais. Então, ela exige estudo. Eu costumo dizer que o paradigma da humanidade, nos últimos tempos, ele se modificou. Então, na antiguidade, nós tínhamos, a maioria das pessoas sofria de falta de informação, carência de informação. Mesmo que você quisesse estudar esses assuntos, você teria que encontrar uma escola de mistérios, uma escola mística, teria que ser aceito. Primeiro encontrar já não seria fácil, porque não era um assunto divulgado, e depois você teria que ser aceito ainda, né? Então, nós podemos observar na história do Ocidente as antigas escolas gregas, né, platônica, pitagórica, onde você tinha que ser aceito. Não era bem assim chegar lá e quero aprender tudo isso. Né? E nós sabemos que nessas escolas se estudava geometria, matemática, outras disciplinas que hoje nós vemos na própria academia científica. Então, nessa época era muito mais difícil. Hoje, se eu quero saber sobre esses assuntos, a parte acadêmica está nas universidades. Qualquer um que tiver acesso, né, a maioria das pessoas tem acesso, pode ir atrás disso. E mesmo esses assuntos mais metafísicos, eles também estão disponíveis. O que antigamente se chamavam de escolas secretas, sociedades secretas, hoje muitos chamam de escolas discretas, porque todo mundo sabe que existe. Né? Elas têm endereço, elas têm CNPJ, e nada te impede de ir atrás disso. Claro que algumas você necessita de aceitação. Mas, mesmo os grandes mistérios dessas lojas, dessas escolas, ou ao menos a maioria dos grandes mistérios, eles estão disponíveis. Estão disponíveis na internet, estão disponíveis em livros, e eu nem falo de livrarias místicas, mas na própria livraria normal, na Saraiva, você encontra muitos livros
sobre maçonaria, por exemplo, sobre Rosa Cruz, sobre teosofia, que é a linha de estudo que eu mais simpatizo e que considero a mais esclarecedora, que eu tive acesso, ao menos. Então vemos que o paradigma realmente mudou. Nós tínhamos antes escassez de informações. Hoje o problema é outro. O problema é que nós temos excesso de informação. E temos, como é de se esperar, muita informação ruim. Como a espiritualidade, eu costumo dizer que hoje meio que virou terra de ninguém, porque como o grande público ele praticamente não sabe nada a esse respeito, porque nós não temos um histórico no Ocidente de qualquer aprendizado espiritual. Nós temos, claro, a religião dogmática, onde você só tinha que aceitar, você não tinha que entender nada disso. Ao contrário do Oriente, onde as tradições são mais filosóficas e mais como um estilo de vida. Aqui você só tinha que aceitar. Então, ou você era materialista e não acreditava em nada disso, ou você aceitava o que a instituição religiosa falava e pronto. Agora que nós temos a liberdade para tentar entender tudo isso, mas a maioria das pessoas não tem informação nenhuma, não tem base nenhuma sobre isso. Então elas acabam caindo, né, no conto do vigário, como dizem. Qualquer um tem um bom orador, um bom escritor, pode escrever qualquer coisa a esse respeito, e se forem informações agradáveis, vai ter público, vai ter aderência, mesmo que não sejam informações verdadeiras, justamente por essa falta de conhecimento básico. Então eu recomendo, quem quer começar a estudar sobre esses assuntos, que procurem fontes confiáveis. Eu acho que esse é um dos principais motivos que me atraiu na Sociedade Teosófica, entre muitos outros, claro, mas o fato de ter um pouco de critérios. Né? Hoje eu vejo que o estudo espiritual ele virou terra de ninguém. Qualquer um inventa um método, uma terapia, todo dia surgem coisas novas, né? Workshops caríssimos de fim de semana, onde você gasta dinheiro com isso. Claro que não tenho nada contra o dinheiro, né? Você pode fazer um evento e cobrar hospedagem, por exemplo, você pode remunerar um palestrante sobre um tema que a pessoa dedicou a vida pesquisando aquilo ali, não vejo problema nenhum com isso. O problema é quando as informações não são verdadeiras mesmo. Então, quando você está prometendo coisas que não existem ou não tem como se cumprir, né, estamos nos aproximando muito do que as instituições religiosas fizeram, só que com um outro formato, um formato com a bandeira, né, do holismo, que o holismo ele é uma característica da Era de Aquário. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco sobre a Era de Aquário, também tem muito mal entendido sobre esse assunto, mas o holismo e a Era de Aquário, ao mesmo tempo que nos libertaram das instituições religiosas, ao mesmo tempo que solucionaram um dos problemas, dando autonomia para as pessoas pesquisarem e indo atrás do próprio conhecimento, ao mesmo tempo também criou um outro problema, que deixou as pessoas sem referência nenhuma. Porque se eu posso acreditar em qualquer coisa, então é mais fácil eu acreditar naquilo que me convém. Né? Eu acredito nisso porque eu quero acreditar. Aquilo ali me incomoda um pouco, eu não quero encaixar na minha vida. Então essa não é uma busca pela verdade das coisas, por realmente entender o mistério da vida e da existência, mas sim uma busca por conveniência. Né? Então eu vejo que muitas pessoas acabam se perdendo nesse caminho e entram ali em vícios de hábitos que não levam a nada e acabam levando outras pessoas junto com elas. Cegos, literalmente cegos guiando cegos, como diz o ditado. Tem um outro ditado que diz que se conhece uma árvore pelos frutos. Então é importante nós consultarmos as fontes, vermos quem é aquele autor, quem é aquele escritor, qual é a história dele, com o que ele esteve envolvido e o quanto ele conseguiu aplicar isso na vida dele, inclusive. Né? Qual é a relação dele com as pessoas próximas a ele, com os familiares, com a sociedade, o que ele contribui para a sociedade com tudo isso. Porque esse estudo, o grande propósito final é que nós consigamos viver melhor, né? Reduzir a vidya, que é a ignorância, e tenhamos uma vida mais harmônica. Muito obrigado, até o próximo vídeo.